Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Hoje vamos falar de Copa do Brasil, né? Tem Tombense e Vasco ao vivo na Globo depois de Amor de Mãe. E domingo, depois do Esporte Espetacular, tem Flamengo e Palmeiras, mas aí é pela Supercopa. Mas eu começo falando da goleada do Fluminense no Campeonato Carioca. 14, 20 e 22. O que esses números significam? São as diferenças das idades do Kaique pro Ganso, pro Fred e pro Nenê. Um garoto brilhando no meio dos veteranos do Fluminense. O Fred, por exemplo, um dos maiores ídolos do clube. Aos 37 anos, tentava alcançar a marca de 400 gols na carreira. Já o Kaique, promessa da base, de 17 anos, tentava o primeiro gol como jogador profissional. Contra o Macaé, ele quase abriu o placar logo no começo. Bola chutada pela ponta direita na tentativa do Kaique. Na segunda chance, bola do Luiz Henrique e o Kaique não desperdiçou. Kaique é o pai da criança e bateu de canhotinha do lado direito no goleiro Jonathan para marcar o primeiro gol do jogo e o primeiro do tricolor. Primeiro gol dele nos profissionais. A ideia que a gente tinha era justamente proporcionar um jogador que dentro do campo tem, jogando aberto, tem a vitória pessoal, tem um para um forte, né, é insinuante nos dribles. O Macaé, quando chegava, era sem perigo. E o Fluminense seguia incomodando. No segundo tempo, troca de passes legal e o Martinelli foi o garçom do gol do Fred. Fred é o pai da criança. O Fred precisa só de uma bola para decidir. Gol 399 da carreira. Estou conseguindo continuar ajudando a equipe assim com gols, mas o mais importante é que a nossa equipe teve uma evolução muito grande hoje, assim, coletiva. Santos pai jogador, né? O jogo do Grêmio contra o Independiente Del Valle, que seria hoje no Equador, foi adiado para sexta-feira. Com 3 casos positivos de Covid, né? O Grêmio foi impedido de treinar e aí o jogo agora vai ser disputado em Assunção, no Paraguai. O jogo vale pela Libertadores também. Ó, anota aí, hein? Domingo tem Flamengo e Palmeiras, decisão da Supercopa, é ao vivo na Globo, 11 da manhã, mas o aquecimento já começa antes, às 10, no Esporte Espetacular. Ele tem a manha, ele tem a força. A força de um ídolo. Muito frio, de uma capacidade emocional, de controle emocional muito grande, técnico, sabe finalizar. E como sabe? Os números ajudam a contar uma história. E a de Gabriel Barbosa no Flamengo vai sendo escrita com títulos marcantes e estatísticas que impressionam. Grande ídolo deste rubro-negro que vai escrevendo uma página linda na história do futebol brasileiro. Os 2 gols marcados na vitória por 5-1 sobre o Madureira em Volta Redonda colocaram o camisa 9 no topo da artilharia do clube no século XXI. Em 105 jogos foram 73 gols. Mesmo número de Renato Abreu. Mas o Gabriel é o recordista, se a gente só levar em conta os jogos oficiais, já que um dos gols do Renato foi marcado no amistoso. Ele tem condições de sempre estar sonhando com seleção brasileira. Como profissional, o atacante já fez 158 gols jogando por clubes. E alguns desses contra um oponente bem conhecido. A presença de Gabriel Barbosa em campo preocupa qualquer rival. Só que o Palmeiras, adversário do Flamengo no próximo domingo, na decisão da Supercopa do Brasil, é a maior vítima do artilheiro em toda a carreira profissional. Foram 10 gols. Desses 10, 6 foram marcados pelo Santos e 4 pelo Flamengo. Na primeira final da temporada 2021 estarão frente a frente o atual campeão brasileiro, Flamengo, e o vencedor da última Copa do Brasil, o Palmeiras. E os 2 times sabem do potencial do camisa 9. Onde o Flamengo precisa de um estalo para definir um jogo, é ele que aparece para definir. Então acho que isso tudo pode levar o Gabriel a estar entre os grandes ídolos nessa grande prateleira do Flamengo. Gabriel Barbosa!
No lado do Palmeiras, o atacante Luiz Adriano testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Ele está em isolamento do clube, mas aí saiu de casa para levar a mãe ao supermercado, acabou atropelando uma pessoa. Ele prestou socorro à vítima, que passa bem. O Palmeiras vai multar o Luiz Adriano porque ele descumpriu os protocolos de isolamento. Ele pediu desculpas, admitiu que errou por ter saído de casa. Chegando agora, atenção, hein? O Sport Center começa sempre às 10 horas da manhã, tá bom? E mais cedo um pouquinho, Pedro, a gente conversava aqui o seguinte, que parece ser um Flamengo neste Campeonato Carioca mais concentrado em relação ao ano passado. Por quê? Porque percebe que outros adversários vêm bastante forte para essa temporada, mas também porque, claro, no ano passado, quando na reta final do campeonato existia aquela indefinição do JJ, coisa se perdeu um pouco. Agora parece que está todo mundo focado no que tem que fazer. Você sente isso também, Pedro? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia aos amigos do Sport Center. Dá um pouco essa impressão mesmo, assim, né? Que o Flamengo voltou, de fato, muito, essa palavra, né? Focado, muito concentrado no que tem que fazer nessa temporada. A última começou muito bem, até com a própria Supercopa do Brasil. Venceu por 3-0 o Atlético Paranaense, veio numa toada muito boa ali naquele início de Libertadores. Mas depois teve pandemia, Jorge Jesus, surto de Covid, entrada do Domenech Torrent, saída do Domenech Torrent, então ficou um pouco complicado. O clube, o elenco, na verdade, muito desgastado. Então o Flamengo parece que chegou bem cansado até mentalmente no fim da última temporada e agora parece que todo mundo se reorganizou, tem aquele sentimento assim de que de fato tem mais uma oportunidade de desfrutar assim desse time, porque parece que eles se gostam de verdade, assim, o jogo do Flamengo flui muito bem. Então o Flamengo teve esses 2 primeiros jogos agora do time titular, né, na temporada, 3-0 no Bangu, 5-1 no Madureira, 8 gols marcados, 1 sofrido, e aí a partir do domingo é coisa muito séria, confronto com o Palmeiras, Supercopa do Brasil. Os jogadores folgaram ontem, depois da partida contra o Madureira, um dia de descanso, se reapresentam agora à tarde no Ninho do Urubu, treinam na quinta no Ninho, também na sexta no Ninho, e aí viajam para Brasília, Distrito Federal. No sábado treinam no CT do Brasiliense, e aí domingo esse confronto importante com o Palmeiras. Diego Alves, em princípio, não tem nenhum tipo de problema, porque ele sentiu algumas dores ali no joelho direito durante a partida, mas a reapresentação vai ser hoje. E aí o Rogério Ceni vai ter uma ideia melhor se ele vai poder ou não contar com o Pedro nessa partida. Seria, de fato, aquela reserva de luxo ali, muito importante. Mas o time ideal, ele já colocou em campo contra o Madureira, rendeu muito bem e tem esse sentimento de fato, vem coisa boa por aí nessa temporada. O Flamengo, sabe aquela coisa de rede social? Tá diferente. Então tá com essa pegada meio diferente agora no início da temporada 2021, Bruno. Eu vou pegar aqui agora, Bruno, para perguntar para o Eugênio. Como que chega então para esse confronto contra o Palmeiras, o Flamengo? Eugênio, você sente que realmente está mais encorpado, até por já estar jogando com o elenco principal? Tem esse clima, né, esse entrosamento que já vem de mais de uma temporada, então o Flamengo chega mais pronto, até com um psicológico diferente? Chega muito forte, chega jogando bem. Agora, chega com um time que tem apenas 2 partidas oficiais na temporada. E que a gente viu nesse jogo com o Madureira e também no jogo com o Bangu, na reta final, cair de produção. Porque é um estilo de jogo que exige, que demanda muito da parte física do time. Porque ele não deixa ele tenta não deixar o adversário jogar. Marca adiantado, sempre coladinho, sem dar espaço. Isso exige muita capacidade física. E o Flamengo, com 15 do segundo tempo, não consegue mais manter essa capacidade. E aí tem que recorrer ao banco de reservas. E quando recorre ao banco de reservas, são bons jogadores, mas não do mesmo nível. E aí o time sente um pouco. Mas, de qualquer forma, chega muito forte, pelo que já mostrou nesses 2 jogos, muito bem preparado dentro do possível para o início de temporada, para esse jogo contra o Palmeiras. Um adversário que a gente vai ver exatamente como é que está no jogo de hoje, diante do Defensa e Justiça pela Recopa Sul-Americana. Ô Pedro,